Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Solicito que o deputado Jorge Cauí secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Dá um papel aí, por favor. Bom, Magela. Ontem teve um representante seu lá na panificadora. Daniel. Vou pegar a folha, né? Só um minutinho. Bom dia. Eu ontem estava com 300 coisas ao mesmo tempo. Saí de lá, ainda fui lá na Associação Comercial. Vai chamando por essa aqui, quando chegar outra folha a gente troca. Chama por essa aí. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Bom dia. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, Só solene? Não, tem pequeno expediente. ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado João de Deus, presente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, presente. Deputado Cafu, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho, presente. Deputado Marcos Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente.
Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Poxa, não aparece um filho de Deus aí. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Falta um. Falta um ainda. Segundo a informação que você passou para nós, estaria de julho, até julho. Entendeu? Certo. Falta um. Certo. Chama de novo. Certo. Deputado Cafu. Certo. Ausente. Tá. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Tá certo. Deputado Edmar Pirineus. Lá com o Barão, então, para ver. Ausente. Deputado Tadeu Filipelli. Presente. Deputado Odilon Aires. Presente. Eu vou dar uma conversada com eles e te dou um retorno. Tá bom? Tá. Abraço. Estão presentes nove parlamentares. Damos início ao pequeno expediente. Alerta aos senhores parlamentares. É às 10 horas, né? 10 horas. Que às 10 horas a sessão será transformada em sessão solene para a comemoração do Dia do Idoso. Dando início ao comunicado de líderes. Passo a palavra ao deputado Cafu, ausente. Passo a palavra ao deputado João de Deus, líder do PDT. Vai falar? Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Não havendo líder para usar da palavra, passamos ao comunicado de parlamentares. Concedo a palavra ao deputado Edmar Pirineus. Concedo a palavra ao deputado Rodrigo Hollenberg. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Concedo a palavra ao deputado Manuelzinho. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires. Concedo a palavra ao deputado Daniel Marques. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Você viu o sindical dizendo que vai fazer uma campanha de moralização na casa para trabalhar 6 horas? Eu vou falar, eu não adianta. Vou falar sobre isso. Concedo
a palavra ao deputado João de Deus. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, eu quero agradecer de público aqui ao radialista Walter Lima, que hoje um locutor do Rio de Janeiro perguntou a ele: e a Câmara Legislativa do Distrito Federal tem apelido? Falou: não, a Câmara Legislativa do Distrito Federal é uma Câmara séria de deputados trabalhadores. Então, isso enobreceu muito essa casa, nas palavras do radialista Walter Lima. Eu, então, quero agradecer de público a essa manifestação. Senhor deputado Jorge Cauí, a presidência se soma a Vossa Excelência neste agradecimento. Nós temos tido a preocupação de demonstrar para a sociedade do Distrito Federal que esta casa é uma casa que trabalha e é uma casa que efetivamente tem responsabilidade com os destinos da casa. Mas, ao mesmo tempo que nós nos somamos com Vossa Excelência para registrar o nosso regozijo com o reconhecimento do radialista Walter Lima, nós temos que registrar a nossa insatisfação com a postura do Sindicato dos Servidores desta casa, que ontem divulgou matérias inverídicas e matérias que atacam de novo a casa. E quero até dizer que, se os servidores da casa querem contribuir numa campanha de moralização da Câmara Legislativa, que, aliás, esta mesa já iniciou desde quando tomou posse, nós já estamos fazendo isso, nós achamos que é bem-vindo e que o sindicato pode nos ajudar nisso, se eles forem sérios, nesta campanha. E começar ajudando a implantar o ponto eletrônico, porque o que nós percebemos, infelizmente, é que toda esta reação vem contra a decisão da mesa de implantar o ponto eletrônico, que nós esperamos que aqueles que, de fato, querem trabalhar, querem ajudar a moralizar a casa, não vão poder ficar contra o controle da frequência dos servidores nesta casa. Então, eu acho que o sindicato pode ajudar nesse sentido, mas não divulgando matérias inverídicas contra a casa. Mas continuamos o pequeno expediente. Concedo a palavra à deputada Maninha. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado Cafu. Eu vou falar. Passa a presidência ao deputado Manuel Andrade. Presidente, empossado neste momento a Questão mesa, de ordem, a deputada Rosa Carvalho. gostaria de convidar todos os deputados a uma sessão solene convocada pela presidência dessa casa, de autoria do deputado Jorge Cauí e dessa deputada que neste momento ocupa a tribuna, solicitando a todos os servidores, solicitando a todos os deputados que compareçam às 10 horas. Hoje é o dia do idoso e nós teremos a presença aqui de vários deles que são assistidos do Distrito Federal por programas sociais, assim como de outras obras existentes no Distrito Federal que fazem trabalhos com os companheiros da terceira idade. Portanto, é uma sessão importantíssima, a primeira na Câmara Legislativa com este tema, e que a gente gostaria de contar com a presença de todos os servidores e de todos os deputados. A presidência registra a convocação da deputada Rosa Carvalho e convida todos os servidores para comparecer e acompanhar a sessão dedicada aos idosos. Passo a presidência do deputado Zé Adimar. Antes de passar a palavra ao deputado Bagela,
passo a presidência ao deputado Zé Limar, vice-presidente da Casa. Com a palavra o deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho aqui para cumprimentar o governo do Distrito Federal pela forma como tratou a greve dos professores. A greve encerrada nesta terça-feira teve um desenrolar de forma respeitosa de parte a parte, e eu acho que foi exatamente a forma como o governo do Distrito Federal tratou o sindicato e tratou os profissionais da área da educação que levou a que esta greve pudesse durar o tempo que durou, mas pudesse ter o desenrolar, o desenvolvimento que teve. Os negociadores do governo se posicionaram com muito respeito e, durante todo o tempo, trataram com dignidade que merecem os trabalhadores da educação. Da mesma forma, assim aconteceu com os trabalhadores da área da saúde, que ontem, em assembleia, aceitaram a proposta do governo e decidiram não ir à greve. Há uma demonstração muito clara nesses dois episódios, senhoras e senhores deputados, de que o governo, quando tem sensibilidade, quando senta-se à mesa com seriedade, encontra soluções razoáveis. E que, mesmo não satisfazendo absolutamente, plenamente, os interesses ou os desejos dos servidores, pode atendê-los. Infelizmente, ontem eu estive em outra assembleia, que não teve o mesmo desenrolar do que a dos médicos, que é a Assembleia do BRB, que decretou por unanimidade, praticamente por unanimidade, com por volta de 700 servidores numa Assembleia, com apenas uma abstenção e um voto contra, greve por tempo indeterminado. Mas por que se dá isso? Pela postura da direção do BRB em conduzir as negociações como vem conduzindo. Infelizmente, não tem tido a mesma postura que os negociadores da área da saúde e da educação tiveram. E com isso levam à insatisfação os servidores do BRB, levam à insatisfação todos aqueles que construíram o banco e que o trouxeram até onde ele está, como um dos bancos mais saneados de todo o sistema financeiro estatal do Brasil. Eu quero dizer aos senhores e senhoras deputados que eu pedi à direção do banco que negociasse com seriedade, com todas as possibilidades para evitar a greve, porque a greve é indesejável para todos, para os servidores, para o governo e também para os clientes. Infelizmente, não foi possível. Eu estarei me empenhando para que haja uma negociação de elevado nível, com transparência, com respeito, com dignidade, porque os servidores do BRB são os verdadeiros construtores deste banco. As direções, sejam elas, de que governo sejam, são passageiras. Os servidores são permanentes. Então, eu quero deixar aqui, inclusive, o apelo aos líderes do governo que ajudem na negociação, ajudem a sensibilizar o senhor governador, que eu acho que tem sensibilidade para entender esta questão, mas a direção do banco também, para que ela possa sentar-se à mesa e tratar com respeito e com dignidade os servidores do BRB, o seu sindicato, e negociar de forma séria a fim de evitar o prolongamento de uma greve que traz realmente muitos problemas para a sociedade do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
não. É comunicado de líder, não. Magela, ainda é comunicado de líder? Hein? E por que não líder? Por que não líder? Convido para falar da palavra no comunicado de parlamentar o deputado Marcos Arruda. Valdomiro. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu lamento a ausência do deputado Cafu, que ontem fez referências em relação ao projeto da Vila Planalto. Senhor presidente, a comunidade da Vila Planalto, em sua grande maioria, exige, solicita que os padrões de construção sejam modificados. Aliás, nós temos um abaixo-assinado, senhor presidente, de mais de 70% dos moradores da Vila Planalto, solicitando a esta casa que mude os padrões, que modifique os padrões de construção. E, neste particular, fizemos um levantamento em que 70% a 80% dos moradores já fizeram alterações em relação aos padrões de construção daquela Vila Planalto. Portanto, este projeto, senhor presidente, vem atender aos anseios daquela comunidade de uma forma democrática. E neste particular, essa reivindicação foi decidida de uma forma democrática. Além desse abaixo-assinado, a Associação dos Moradores da Vila Planalto se reuniu através de edital, convocando todos os moradores da Vila Planalto e decidiu, de uma forma democrática, solicitar estas mudanças que são objeto, senhor presidente, deste projeto. Lamentavelmente, o deputado Cafu não teve o cuidado de analisar este projeto. E na justificação, senhor presidente, deste projeto, está dito que mais de 60% das unidades residenciais já passaram por essas modificações. Portanto, este projeto visa adequar essas mudanças à nova realidade. Por outro lado, este projeto assegura a preservação histórica daqueles monumentos. Isto está dito, senhor presidente. Portanto, não faz sentido mais esse debate, deputado Cafu, porque este projeto vai ao encontro da grande maioria, de mais de 70% dos moradores da Vila Planalto. Senhor deputado João de Deus, mas eu não podia deixar, eu não estou aqui acusando o deputado Cafu, eu estou aqui apenas prestando esclarecimento sobre esse projeto e solicitando a assessoria do deputado Cafu aqui presente, que leve ao deputado, que procure, através das comissões, esse projeto que já se encontra em tramitação. É um projeto que vai ao encontro da quase totalidade daquela comunidade e que está respaldado pela Associação dos Moradores, legítima representante dos moradores da Vila Planalto.
Portanto, eu não tenho dúvida que esta casa, por unanimidade, inclusive com o apoio do Partido dos Trabalhadores, que construiu sua história na luta democrática, procurando nunca contrariar os anseios da maioria e os anseios das bases do seu próprio partido. Não tenho dúvida que esta casa vai fazer justiça, aprovando este projeto, que tem um alcance social muito grande e que vai ao encontro da grande maioria dos moradores da Vila Planalto, preservando, no entanto, todo aquele acervo histórico, todos aqueles monumentos históricos que simbolizam a história daquela vila e a história dos seus moradores. E eu não tenho dúvida que o deputado João de Deus vai ser, que sempre lutou, que sempre foi ao encontro dos anseios da sua corporação, não faltará neste momento, não deixará de ser coerente, porque eu conheço a história deste bravo deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Estão inscritos ainda no comunicado de parlamentares o deputado Rodrigo Hollenberg, deputado Edmar Pirineus, deputado Manuelzinho, deputado Odilon Aires, deputado Peniel Pacheco, deputado Daniel Marques. Há uma informação pela mesa que alguns deputados irão se abster de fazer uso da palavra, em função da sessão solene do Dia do Idoso. Mas, logicamente, tendo o direito, eu quero consultar os senhores deputados se os senhores querem fazer uso da palavra. Já manifestando a intenção de falar, deputado Peniel Pacheco, passo a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, inicialmente eu gostaria de saudar aqui, com muita alegria, presentes nas galerias desta casa, aquelas pessoas que fazem parte dos grupos de terceira idade, que vêm participar da homenagem que será proferida hoje pela Câmara Legislativa. Damos as boas-vindas a todos a esta Casa de Lei, que é a casa de vocês. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, amigos da imprensa e demais presentes às galerias deste plenário, desejo fazer nessa tribuna o registro de um importante fato ocorrido na semana passada. Trata-se da inauguração pelo Diário do Grande ABC, juntamente com o jornal A Tribuna de Santos, São Paulo, da Agência Regional de Notícias, que irá funcionar como sucursal desses dois veículos de comunicação paulistas em Brasília. A história do Diário do Grande ABC nasceu com o lançamento do seminário Newsseller, no dia 11 de maio, Dia das Mães de 1958. Neste dia, a população de Santo André foi surpreendida com 15 mil exemplares de um jornal de nome exótico, distribuídos gratuitamente, de casa em casa. O sucesso não se fez esperar e, logo em seguida, a distribuição era estendida a São Bernardo e São Caetano, para uma terceira etapa alcançar Mauá, Ribeirão Pires, Diadema e Rio Grande da Serra. A proposta redacional do Newsseller, no seu início, era direcionada para a publicação de reportagens amenas relacionadas ao lazer, espetáculo e turismo, à mulher e ao lar. Mas como não havia na época em Santo André nenhum jornal que se preocupasse com assuntos informativos, o Newsseller acabou incumprindo esse papel e passou a cobrir acontecimentos políticos, administrativos, esportivos, policiais e sociais, sempre com pitadas de críticas, às vezes contundentes, em seus editoriais e artigos assinados. Foi uma verdadeira revolução nos hábitos dos homens públicos e das pessoas em geral, não acostumados com uma imprensa combativa. Daí para frente, o jornal foi ganhando mais e mais credibilidade e respeito dos seus leitores. A primeira edição do Diário do Grande ABC, nome escolhido através de consulta aos leitores, foi lançada em 9 de maio de 68, portanto, 10 anos mais tarde. Assim, desejamos desta tribuna dar as boas-vindas a esses conceituados veículos de comunicação, cumprimentando seus dirigentes e colaboradores, augurando que o mesmo êxito alcançado pelo Diário do Grande ABC e pelo jornal A Tribuna de Santos seja verificado também em relação à Agência Regional de Notícias instalada no Distrito Federal. Senhor presidente, desejaria ainda, aproveitando deste horário, para ser breve, fazer um esclarecimento. Através de nota distribuída à imprensa e através de boletins que têm sido distribuídos internamente na Câmara Legislativa, o sindical
tem informado de maneira equivocada que do quadro provisório ainda existente na Câmara Legislativa existiriam funcionários lotados na terceira secretaria com destinação desconhecida, ou seja, que os funcionários, ninguém sabe o que eles fazem. Então eu quero informar da tribuna desta casa, até para prestar um esclarecimento, evitando assim quaisquer dúvidas que possam pairar sobre esse assunto, especialmente para não criar uma imagem negativa nos próprios funcionários da Câmara Legislativa, que são servidores também, ainda que não efetivos, mas são pessoas da maior respeitabilidade, às quais nós atribuímos competência profissional e que atribuir a elas funções desconhecidas seria, no mínimo, um desrespeito a esses trabalhadores que também contribuem para que a Câmara Legislativa seja uma casa que tenha todas as suas atividades plenamente atendidas. O setor de taquigrafia, na função de revisor taquigráfico, possui 9 servidores ainda da estrutura provisória, por força da necessidade. Nós, embora reconhecendo a competência desses servidores, eles já estão informados, bem como a própria casa já tem essa consciência de que após a realização do concurso, que só da liberação do concurso, porque houve ações impedindo que o concurso tivesse o seu resultado final verificado, por essa razão encontram-se aqui, e eu quero dar os nomes das pessoas e aonde elas estão lotadas para evitar qualquer dúvida, porque são servidores que merecem o nosso respeito. No setor de taquigrafia, na função de revisor taquigráfico, nós temos Maria Gilvânia Cordeiro, Edson Teodoro dos Santos, Geraldo Lopes, Carlos Benedicto de Menezes, Maria Sten Pacheco, Alzira dos Santos Magalhães, Arnaldo Rosa de Oliveira, Sulamita Sampaio Oliveira e Clarice Zanella. São todos servidores que estão trabalhando efetivamente. Do setor de ata e súmula, nós temos 5 servidores, que são Maria Estela Oliveira, assessor técnico 1, Maria Estela Pires, também assessora técnica, Anaíde Santos Bucar, Edi Freitas de Paula e Maria Emirene de Freitas. São estes os servidores que foram apontados em nota pelo sindical como servidores de atividade desconhecida. Olha, realmente eu acho que o sindical, embora sendo uma instituição representativa da categoria, que nós respeitamos com toda a seriedade, todo o respeito que o sindical merece ter, ele terá, especialmente da minha parte. Agora, eu acho que o sindical não pode fazer esse tipo de veiculação sob pena de prejudicar os próprios servidores desta Casa de Leis, porque são servidores que trabalham e têm as suas atividades dia a dia, e atribuir a estas pessoas função desconhecida, eu acho que é cometer um desrespeito a pessoas que, embora não sendo concursadas, são também trabalhadoras. Eu faço esse registro e quero dizer aos senhores pares, nobres deputados e ao senhor presidente, que nós, da terceira secretaria, estaremos atentos a reclamos dos servidores desta casa, na medida do possível, dentro da nossa avaliação criteriosa, vamos conceder as reivindicações que julgarmos plausíveis e, na medida do possível, também reservamos o direito de discordar, eventualmente, de um ou de outro ponto, sem que isso implique em que nós sejamos tratados como alguém que não esteja sintonizado com as causas trabalhistas. Ao contrário, eu acho que trabalhismo deve ser um permanente diálogo saudável, produtivo entre as duas partes, sem que se haja com exageros no sentido de prejudicar uma categoria ou no sentido de desmoralizar uma instituição. Fica, portanto, o meu registro. Muito obrigado, senhor presidente. Está registrado o registro feito pelo deputado Peniel Pacheco, com uma observação que quero deixar registrado. A fala do deputado Peniel Pacheco, em parte, se deve a um comunicado da terceira secretaria. Portanto, quero comunicar a Vossa Excelência que retiro o seu nome da colocação de comunicado de parlamentares, registrando apenas como comunicado da terceira secretaria. Peço informação aos senhores deputados se mais algum quer se manifestar no horário comunicado de parlamentares.
Não havendo que queira comunicar, estaremos quero convidar o deputado Peniel Pacheco para nos auxiliar nos trabalhos da mesa. Só ler um expediente. Conforme encerra e abre. Tá bom, é só porque tem que ler um expediente na mesa. Peniel. Peniel, só ler um expediente aqui para me encerrar. Há expediente sobre a mesa, solicito o senhor secretário para fazer a leitura do mesmo. Ofício do Gabinete do Deputado Edmar Pirineus. Tenho a honra de comunicar, Vossa Excelência, o desligamento do partido PP Progressista e a consequente filiação ao Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, ocorrido no dia 21, próximo passado. Deputado Edmar Pirineus. Aqui, ó, mais uma aqui, ó. Mais uma. Projeto de lei de autoria do deputado Peniel Pacheco institui nas escolas públicas e particulares do primeiro e segundo graus recesso escolar extraordinário a ser concedido nos períodos de maior baixa da umidade relativa do ar e da outras providências. Ah, tá, cadê? Esse aqui já foi. Transfiro a presidência do trabalho ao deputado Geraldo Magela. Convocação de sessão. De quanto tempo? Mas aí tem que fazer verificação de código, não tem? Não, gente, não pode demorar isso tudo, não. A presidência encerra a presente sessão e convoca os senhores parlamentares para a sessão solene em comemoração ao Dia Internacional do Idoso e Mês do Idoso no Distrito Federal, para início dentro de 10 minutos. Declaro aberta a sessão solene em homenagem ao Dia Nacional do Idoso. Tenho a honra de convidar para compor a mesa o excelentíssimo senhor secretário de Desenvolvimento e Ação Comunitária, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, o senhor Messias de Souza. Aqui não está não, né? Esse aqui não está não. Tenho a honra de convidar o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Sociais,
e autor do requerimento que viabilizou a realização dessa sessão, o senhor deputado Jorge Cauí. Tenho a honra de convidar a excelentíssima senhora, líder do governo nesta casa e coautora do requerimento que convocou esta sessão, excelentíssima senhora deputada Lúcia Carvalho. Tenho a honra também de convidar o ilustríssimo senhor chefe da Assessoria Especial para Assuntos da Terceira Idade, professor João Batista de Medeiros. Convido também a ilustríssima senhora presidente em exercício do Conselho do Idoso do Distrito Federal, senhora Maria de Assunção Barreto Rainô. Convido também o ilustríssimo senhor presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Brasília, senhor Adelino Cassis. Convido as senhoras e senhores presentes a se colocarem em pé para entoarmos o hino nacional brasileiro. Nossa vida no teu seio mais amores, ó pátria amada, dona da salve, salve.
passo a palavra a um dos requerentes deste evento, a deputada Lúcia Carvalho. Senhor presidente da Câmara Legislativa, deputado Geraldo Magela, senhor secretário de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária, Messias de Souza, senhor presidente da Comissão de Assuntos Sociais e coautor comigo neste ato, nesta sessão, deputado e amigo Jorge Cauí, e um senhor chefe da Assessoria Especial de Assuntos da Terceira Idade, meu grande companheiro João Batista de Medeiros, e uma senhora presidente em exercício do Conselho do Idoso do Distrito Federal, Maria da Assunção Barreto, companheiro Adelino Cassis, presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Brasília, grande guerreiro, símbolo da luta dos aposentados no Distrito Federal e no Brasil. Senhores parlamentares, meus companheiros da terceira idade, esta é a primeira sessão solene que a Câmara Legislativa realiza para que a gente possa homenagear os nossos companheiros da terceira idade e que possamos aqui fazer uma reflexão de como o nosso Estado vem tratando os nossos companheiros da terceira idade e o que é possível ser feito para que a gente trate com cidadania, com respeito e com a deferência necessária que aqueles companheiros que têm a experiência maior possam ser respeitados na dimensão da sua capacidade, na dimensão de seu valor, na dimensão da sua contribuição com a edificação desta sociedade. Hoje aqui, eu não poderia deixar de dizer que no Brasil, dia 27 é a comemoração do Dia do Idoso e que o Distrito Federal não podia deixar de homenagear os seus, que hoje aqui, numa representação significativa, comparecem a esta sessão. Nós acreditamos que é urgente resgatar, através desta reflexão, a importância do idoso na nossa sociedade. A partir de que idade o ser humano se torna um idoso? E quando é que ele deixa de fazer parte da população economicamente ativa? Quando seus cabelos começam a embranquecer? Ou quando nasce seu primeiro neto? Ou, como bem diz o assessor especial da terceira idade, nosso convidado de honra, o senhor João Batista Medeiros, alguns são velhos com 30, outros são jovens com 60. Em nossa cultura ocidental, o ser humano se torna idoso, sobretudo quando se aposenta. E aí quero fazer uma reflexão sobre a categoria que eu pertenço, os professores. E aqui, com certeza, muitos idosos são professores. Imagina sermos considerados, já da terceira idade ou idosos, quando nos aposentamos tão cedo, porque o nosso trabalho é muito desgastante. Então, qual é o limite entre a segunda e a terceira idade? É uma indagação que a gente sempre se faz, se está no espírito ou se está no corpo. A partir daí, a sociedade e a própria família começam, muitas vezes, a ter um posicionamento de discriminação com relação aos seus parentes, aos seus próximos da terceira idade, através de expressões depreciativas e, muitas vezes, excluindo-os do contato e do convívio social. Por que isso acontece? Qual é o problema que a nossa sociedade tem hoje? Uma sociedade de consumo que valoriza tanto o jovem e desvaloriza tanto aquele que tem uma experiência, uma vivência e uma possibilidade de repassar as coisas. Eu vim recentemente de um encontro na China e queria dizer a vocês, o idoso na China é tratado como o sábio, como uma pessoa que detém a maior quantidade de informações. Então, na família, o idoso é tratado com o maior respeito.
Os cabelos brancos são vistos como um sinal de que a pessoa movimentou muito o seu cérebro, trabalhou muito com a atividade do pensar, que é uma pessoa que tem, em cada fio de cabelo branco, uma experiência a contar, um exemplo a citar, uma palavra para confortar aqueles mais novos, tão tementes diante de experiências novas. Então, é assim que é visto na China, do outro lado do mundo, o nosso idoso. E era assim que eu queria que aqui nós pudéssemos construir também a nossa visão do nosso colega, do nosso companheiro, do nosso ente querido da terceira idade. Mas, ao contrário disso, na nossa cultura, a ocidental, nós tivemos a oportunidade, cada um aqui tem um caso a relatar, de testemunhar como é tratado o velho no nosso país, como é tratado o idoso, como é tratado cada um de vocês diante das filas, nos ônibus, nos bancos, nas escolas, e nós precisamos fazer legislação e mudar a cultura do nosso povo para que a gente tenha e dê a vocês o respeito que merecem. Nós temos alguns dados aqui a apresentar da realidade do Distrito Federal. A Codeplan nos apresenta que 4,2% da população tem mais de 60 anos. 22% da população encontra-se na faixa de 40 a 59 anos. Isso dá um total de 26,2% de pessoas que, segundo a definição, se encontram e estão entrando na terceira idade, que é uma parcela significativa da população do Distrito Federal. E aí eu quero dizer, como líder do nosso governo, do governo do Distrito Federal, que o governador Cristóvão Buarque tem demonstrado uma grande preocupação com o fenômeno contemporâneo da exclusão social. E isso cabe agora fazermos uma reflexão, lembrar que nessa exclusão, que não ocorre apenas por fatores econômicos, mas também por condicionantes de gênero, de raça, de crença religiosa e também de idade. O maior número de pobres são negros, mulheres e idosos. Então, os excluídos sociais, que tanto o nosso governo tem dito que vai olhar com maior intensidade, se inclui também os companheiros de terceira idade. Nós gostaríamos de dizer que o governador lembrou, no aniversário de Brasília, que esta é uma cidade especial, porque somos testemunhas de seu próprio processo de idealização, construção e desenvolvimento. Nós temos hoje 35 anos do Distrito Federal e estamos vendo Brasília crescer. Nossos idosos, em sua grande maioria, são a memória viva da história de Brasília. Todos vocês aqui presentes ajudaram a construir esta cidade. Portanto, Brasília é uma das poucas cidades do Brasil que tem uma memória viva de todos os fatos ocorridos. Por isso, muito mais do que nunca, vocês merecem esta sessão especial e toda a nossa atenção e, com certeza, vocês terão hoje a oportunidade aqui de nos transmitir toda a experiência vivida da construção do Distrito Federal. Portanto, melhorar as condições de vida de todas as pessoas do Distrito Federal, da terceira idade, é uma responsabilidade desta casa. Foi pensando nisso que nós hoje vamos apresentar, nesta sessão solene, alguns projetos de lei que espero, meus pares aqui desta casa, todos votem a favor desses projetos. O primeiro deles é que dispõe sobre atendimento prioritário dos idosos nos centros de saúde do Distrito Federal. Não só na questão das filas, na marcação de consultas, no atendimento que vocês vêm reivindicando. Este projeto de lei é fruto do trabalho de reivindicação que o nosso colega, que há tanto tempo luta e organiza, João Batista Medeiros, nos trouxe através de reuniões, de encontros, da organização, do movimento de idosos que ele vem fazendo, desde o governo Zé Aparecido, passando pelo governo Roriz e agora no governo Cristóvão, para mostrar, inclusive, o respeito que os nossos governos têm para com os idosos. Então, nesse aspecto, nós temos que parabenizar. O senhor João Medeiros, ele vem trabalhando com os idosos, que hoje estão aqui há mais de 3 governos. E queria, em especial, dizer que o nosso companheiro Jorge Cauí,
deputado aqui hoje, que junto comigo está realizando esta sessão, também dedica a sua vida aos idosos no Distrito Federal. E a ele, nossa maior solidariedade, meu maior amor, até porque nós somos colegas fraternos, somos lutadores em conjunto desde a legislatura passada. Quero apresentar ainda o projeto de lei que dispõe no Distrito Federal sobre o Dia do Idoso, que nós não tínhamos ainda e que agora vamos passar oficialmente a comemorá-lo no dia 27, como em todo o país. Quero apresentar um projeto que reserva assentos nos veículos que operam em todos os transportes coletivos de Brasília para deficientes, idosos, gestantes e crianças. Esse projeto eu apresentei em 91 e, infelizmente, foi só aprovado para os deficientes. Reapresento hoje para os idosos, para as gestantes e crianças que também, da nossa parte, merecem todo o respeito. E, por fim, dizer que tem duas figuras que nós hoje precisamos realmente homenagear com todo carinho, porque simbolizam cada um de vocês. Essas duas figuras simbolizam a Dolores, que coordena a Rosas Prateadas do Núcleo Bandeirantes. Essas duas pessoas simbolizam a dona Joana, rainha do Carnaval de 95, aqui presente. Simboliza a dona Maria Laís, que é chefe do Núcleo de Estudos da UNB para a Terceira Idade. Simbolizam também todos aqueles que lutaram pela construção do Distrito Federal que estão hoje aqui, que são os nossos dois companheiros, Jorge Cauí e o nosso companheiro aqui presente, João Batista Medeiros. A eles, nós vamos conceder o título de cidadão honorários em nome de todos os companheiros da terceira idade. O deputado Jorge Cauí, o título de cidadão honorário está sendo colocado pelo deputado Luiz Estevo. E o companheiro João Batista Medeiros, eu estou apresentando o título de cidadão honorário. Estes dois companheiros que vão receber o título de cidadão honorário desta casa vão receber em nome de todos os companheiros da terceira idade. A todos vocês, o meu muito obrigada. E dizer ainda que tem um terceiro companheiro idoso que representa a luta e que nós também contemplaremos com o título de cidadão honorário, bem lembrado o presidente desta casa, que é o nosso companheiro Adelino Cassis. Estas três personalidades simbolizam a luta e a organização de todos vocês para que tenham, de fato, o respeito que merecem. Muito obrigada. Eu peço licença aos componentes da mesa e a todos os senhores e senhoras para me afastar temporariamente da condução da Assembleia para tratar de um assunto emergencial e passo a presidência ao deputado Edmar Pirineus. Concedo a palavra ao deputado Jorge Cauí, autor requerente desta homenagem. Excelentíssimo senhor Edmar Pirineus, presidindo essa mesa dessa solenidade em homenagem ao Dia Internacional do Idoso. Excelentíssimo senhor secretário de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária, neste ato representando o senhor governador do Distrito Federal, Messias de Souza. Excelentíssima senhora líder do governo nessa casa, autora do requerimento, minha querida amiga deputada Lúcia Carvalho, que da legislatura passada nós temos trabalhado junto, é uma criatura que tem dedicado uma vida a Brasília e nessa casa tem representado muito bem a sua missão de deputada. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão
Excelentíssimo senhor, chefe da assessoria especial para assunto da terceira idade, meu querido amigo, companheiro de todas as horas, meu confrade, o João Batista de Medeiros. Excelentíssimo senhora presidente em exercício do Conselho do Idoso do Distrito Federal, conselho que eu tive a honra de ser o fundador, com o projeto meu nessa casa, Maria de Assunção Barreto. Excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Brasília, Adelino Cáceres. Minha querida esposa, companheira de sempre, Zoraide, que está aqui presente. Meu filho, Luciano, aqui presente. Meu caro amigo Abdiel Carajá, administrador do Núcleo Bandeirante. Meu querido amigo Olímpio, uma personagem que dedicou a vida a essa cidade, ocupando cargos relevantes em Brasília. Ademais, senhores e senhoras presentes, meus caros companheiros deputados aqui presentes, Cláudio Monteiro, Odilon Aires e ademais, e meus queridos idosos, na qual dedico a minha vida toda a vocês. Construí a maior obra social de Brasília, hoje conhecida no mundo todo, o Lar dos Velhinhos Maria de Madalena, quando abrigamos 240 velhinhos de ambos os sexos. E lá nós damos amor, muito amor a essas criaturas. E acima de tudo, muito respeito. Ademais, autoridades presentes, meus senhores e minhas senhoras, Brasília será a capital do idoso no século XXI. Hoje, nessa sessão solene, que homenageia o idoso pelo seu dia, trago essa frase e reflexão. Nas últimas 3 décadas, nosso índice de crescimento demográfico deixou de 3% para 1% até os dias de hoje. Estudos recentes afirmam que essa tendência continuará por muito tempo e que teremos, no ano 2000, cerca de 25 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E, no ano 2025, seremos o 6º país do mundo em número de idosos. Por que estou trazendo tais informações? É simples. Se confirmadas tais previsões, em pleno século XXI, seremos um país de idosos e Brasília será a capital dos idosos. Precisamos nós nos preparar para essa situação. Precisamos, desde já, deixar de lado a útil discriminação à pessoa idosa. Precisamos repudiar o pensamento de que o idoso é uma peça descartável que pode ser jogada fora, abandonada em asilos. Precisamos nos unir para mudar esse estado de coisas e dizer, em voz alta, que nossos idosos necessitam do seu lugar no sol, do carinho de um lar, do afeto de uma família, de sua reintegração à sociedade, fornecendo a ela a sabedoria adquirida nos seus longos anos de aprendizado de vida. Se hoje, quando nos consideramos um país de jovens e, por conseguinte, uma minoria de anciões, estamos despreparados para assumir o idoso. Imaginem o nosso futuro. Com efeito, em nossos hospitais não existem enfermarias geriátricas e médicos suficientes com essa especialidade. Nos prédios e conjuntos residenciais, nada se planeja nem se constrói para o lazer dos idosos. Não há uma política de governo, tanto federal quanto local, com relação ao idoso. Não existe ainda em nossa sociedade abertura para que o idoso possa contribuir e participar dela. A própria família não está preparada para assumir o idoso. Isso mostra o abandono a que estão condenados nossos velhinhos. É necessário que mudemos esse quadro desanimador, seja combatendo qualquer forma de discriminação, seja educando a sociedade para que possa valorizar e amparar os mais velhos. É verdade também que a terceira idade já obteve várias conquistas a nível nacional. Citamos a gratuidade
nos parques subordinados ao IBAMA a carteira de identidade do idoso, que lhes dá o direito de passe livre nos ônibus. A nível do Distrito Federal, citamos, portanto, atendimento nos centros de saúde e hospitais públicos, gratuidade dos próprios do Distrito Federal, destinados ao lazer, e sob nossa iniciativa, as mais importantes, que foram as leis 218/91, 233/92. A primeira cria o Conselho do Idoso do Distrito Federal e dispõe sobre a política de assistência ao idoso. A segunda, já regulamentada, dispõe sobre a implantação de ambulatórios e clínicas geriátricas na rede hospitalar do Distrito Federal e muitas outras proposições, tais como a isenção das taxas de água, esgoto, IPTU, das entidades filantrópicas, a criação do Centro de Convivência do Idoso. A nível de governo local, é preciso que se tomem providências para a aplicação da Lei número 233/92, pois apenas o Hospital do Guará e a Asa Norte apresentam unidade geriátrica. A Fundação do Serviço Social, por seu turno, não oferece qualquer tipo de atendimento ao idoso. E a Secretaria de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária mantém algumas tímidas atividades com idosos, quase que restritas ao campo do lazer. Necessitamos, pois, que juntos procuremos desenvolver projetos que visam a integração do idoso na vida cultural, social, econômica e política do Distrito Federal. Gostaria de concluir citando as palavras de um famoso escritor. Não nos tornamos sábios graças à lembrança do nosso passado, mas sim levando em conta as responsabilidades do nosso futuro. E o nosso futuro será a terceira idade. Vasta responsabilidade que precisamos aprender hoje, no nosso presente, mediante o respeito, a valorização, a solidariedade para com os nossos pais, nossos avós, nossos vizinhos. Meus amigos, eu queria dizer que nessa casa, como deputado distrital, na primeira legislatura e nessa legislatura, só tive a preocupação com o bem-estar social. Tenho lutado frequentemente para que os idosos sejam considerados, que não haja mais a marginalização dos idosos, que haja um respeito aos idosos e também a toda a sociedade carente do Distrito Federal. Os meus projetos de leis, ainda mais, são aprovados. O projeto que nas delegacias de polícia tem o atendimento especial do idoso quando necessário. Temos também um projeto que na rede bancária do Distrito Federal tem que ter o caixa especial para atendimento ao idoso, ao deficiente físico e à gestante. A minha vida tem se dedicada. O Lar dos Velhinhos Maria de Madalena, na qual construí com lágrimas, sacrifícios, noites indormidas, mas é uma instituição que ampara com amor aos idosos, que as famílias abandonaram, os filhos ingratos, não lembraram de que os pais têm que ser respeitados. Quando as criaturas botam os pais para fora, porque a esposa briga com o marido briga com a esposa, ou eu, seu pai, dentro de casa. Então, coloca o pai na rua, esquecendo de que, quando um esposo chegar ao seu lado, disser, ou eu, seu pai, dentro de casa, então diga, vai embora, meu pai e minha mãe ficará, porque eu jamais abandonarei. Quero encerrar minhas palavras com a frase de um grande sábio que eu considero, Jerônimo Mendonça, de Tuiutaba. Descanso para a velhice, deixe essa história de lado. Deus dos velhos mais velhos nunca se sente cansado. Obrigado. Convido a usar a palavra a ilustríssima senhora representante dos idosos do Paranoá, a senhora Raimunda Maria de Oliveira. Alô, alô. Bom dia para todos. Me acho muito honrada em me encontrar nessa casa. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
demais autoridades e idosos do Distrito Federal. A Associação dos Idosos do Paranoá se faz presente nesta casa que tanto nos honram para representar o idoso dessa cidade. Nossa associação Agrupar com Amor teve seu início em 29 de maio de 1992, com um total de 80 idosos, no que lá se chegavam, na sua maioria se encontravam sem rumo. Em pouco tempo de reuniões, se sentiram mais fortalecidos com a garra e determinação. Surgiram, então, os primeiros líderes, abrindo caminhos para os que estavam por vir. Navegamos por entre os mares difíceis do preconceito e a discriminação. Apesar do corpo cansado, não naufragamos. Em um mar revolto fizemos calmaria. Desembarcamos num campo, no Porto Seguro, livres de perigo. Outros se aproximaram. Hoje estamos com 185 idosos. A assessoria especial para assuntos de terceira idade abriu as portas para que a nossa associação, como tantas outras, resgatasse o passado através do idoso, para que no futuro sejamos mais valorizados. O idoso traz com ele uma história de vida. Não deixem que seja apagada pelo tempo. Não digam que o idoso é passado. Passado é o que passou. Não passou o que ficou na história. Portanto, idoso não vive do passado, vive com o passado. Conosco a todos aqui presentes que cheguem mais próximo do seu semelhante idoso, do seu pai, seu tio, seu vizinho, ou mesmo de um desconhecido. Estenda sua mão a ele. Ele precisa de carinho, como qualquer ser humano. Um minuto de conversa sua com o idoso para você é pouco, mas para o idoso é muito. Nesse dia tão significativo, quando comemoramos o Dia Nacional do Idoso, pergunto: o que a sociedade tem feito pela causa do idoso? Lembro, isso não pode esperar. O idoso não pode esperar. O idoso tem pressa. Que Deus os abençoe. E obrigada. Convido o vice-presidente dessa casa, José Edmar. Convido o ilustríssimo senhor representante dos idosos